Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra do Senhor e nós vamos fazer uma série de vídeos sobre o livro de Tiago. Nós vamos comentar capítulo a capítulo, são 5 capítulos e nós vamos comentar capítulo a capítulo do livro de Tiago. Tá? Eu gostaria que você embarcasse comigo aí nessa jornada. Nós vamos estar comentando alguns aspectos do livro de Tiago, que eu julgo muito interessante para a nossa vida prática. Tiago ele coloca a palavra na prática. Então, acho que são ensinamentos importantes para a nossa vida. Nós vamos começar com o capítulo 1 do livro de Tiago. Eu vou estar lendo alguns trechos que nós vamos comentando aqui. E, basicamente, são 2 assuntos importantes. Ele vai falar sobre a tentação e vai falar sobre colocar a palavra em prática. Tá? Então, sobre a tentação, no versículo 2, ele diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. A gente entende que Tiago está dizendo que a gente tem que, não que vamos ficar felizes no meio da prova e da tentação, porque ninguém fica feliz no meio da tentação, mas temos que nos gloriar nela, porque a tentação ela vem sobre a nossa vida para nos tornar mais fortes. Quando somos tentados, a nossa fé aumenta. Quando a gente se mantém na posição, a nossa fé cresce. E aí ele vai dizer que gera paciência. A gente vai aprender a esperar no Senhor, porque a tentação ela virá sobre nós, mas nós temos força para resistir. E aí no versículo 4 ele diz que a paciência ela vai fazer a sua obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos, plenos, maduros. Ele quer dizer que quando a gente passa pela tentação, a gente amadurece. Quando a tentação vem sobre a mim e sobre a tua vida e a gente passa por ela, no final da tentação nós estamos amadurecidos, estamos prontos para caminhar com o Senhor e cada vez mais prontos, porque as tentações vão vindo, nós vamos vencendo elas e vamos ficando cada vez mais maduros e teremos experiências para contar. Isso nos traz sabedoria para mim e para a tua vida, sabedoria para aconselhar os outros, sabedoria para não cairmos nos mesmos erros. E aí ele vai dizer no versículo 5 que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá a todos e não lança no rosto. Se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar e não vai te cobrar nada por isso. É isso que Tiago está dizendo. E ele vai dizer além que com fé, peça com fé. Porque tem gente que ora, pede as coisas ao Senhor, mas pede já sabendo que não vai receber. Ou pede não acreditando. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estou com muita dor de cabeça, eu vou orar ao Senhor. Senhor, cura minha dor de cabeça. Mas eu sei que o Senhor não vai curar minha dor de cabeça. Aí eu vou lá, vou tomar um remédio, porque eu sei que essa oração é só, eu faço por fazer, eu faço por rotina. Não é isso que Deus quer. Tudo que a gente pede a Deus, em nome de Jesus, Ele nos dará. Ele nos dará. Então tenha fé. Quando você pedir algo ao Senhor, peça com fé. Peça acreditando, porque Ele pode. Ele pode sim, Ele tem poder para responder todas as nossas orações. Se Ele vai responder ou não, aí é no tempo dEle e aí é a vontade do Senhor. Mas que Ele tem poder para responder a minha sua oração, Ele tem. Então creia, tá? E aí a gente também não pode ter um pensamento dobre. Ele vai dizer, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando você pede algo ao Senhor, mas você não acredita, você não vai receber nada. Você é como uma onda no mar que vai e vem. Ele vai dizer isso, que o homem de coração dobre, ele é inconstante nos seus caminhos. O que é um coração dobre? É aquele que fica com um pé cá, um pé lá. Eu acredito, não acredito. Eu tenho 2 pensamentos. Aquele que anda cocheando em 2 pensamentos nunca vai alcançar a estatura de varão perfeito. Então, Tiago está explicando isso. A tentação nos amadurece, nos traz paciência. A paciência nos torna perfeitos, maduros, E essa maturidade ela vem com sabedoria. E aquele que não tem, Tiago fala, peça ao Senhor, porque Ele dará e não jogará nada na sua cara, não pedirá nada em troca. Tá? E ele continua dizendo que no versículo 12, que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Tá? Então, quando a gente vence a tentação, o Senhor se alegra.
o Senhor se alegra e, como a gente já disse, a gente fica maduro, a gente cria saber, a gente ganha sabedoria. E ninguém que está sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus permite que a tentação chegue a nós. Deus permite que a tentação bata a nossa porta, né? Para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. É dessa forma que Deus nos ensina. São nas provações, nos desertos, que Deus vai nos ensinando a crescer cada vez mais na presença dEle, tá? E aí ele vai dizer que cada um é tentado, né, e é atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, por aquilo que você gosta. Você será tentado naquilo que você gosta. O inimigo da nossa alma, ele vai colocar pratos, né? A gente costuma dizer assim, pratos, ou vai colocar situações que vai trazer para você a vontade de pecar. Ele vai trazer coisas que você gosta. Então, a tentação, ela começa dentro de nós, no nosso desejo. E ele explica isso. Depois da concupiscência, ou seja, depois do desejo concebido, apareceu o desejo, aconteceu, vai dar a luz ao pecado. Então, eu tenho o desejo, a situação se apresenta, quando eu vou realizar esse desejo, eu dou luz ao pecado. E quando eu peco, quando eu consumo o meu pecado, né, quando está consumado o pecado, o que acontece? Vem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, veja, a tentação começa num desejo meu, da minha carne, aí a situação, ela acontece, o inimigo de nossa alma cria uma situação, você cai naquela situação. Você tem dois caminhos, ou você sai, ou você fica. Se você sair, você vai se livrar daquilo, você vai crescer, vai amadurecer, vai ter sabedoria. Se você cair naquilo, você estará pecando. E depois que você consumar o pecado, aí você vai agora ter o salário do pecado, que é a morte. E a gente fala aqui de morte, não morte física, mas a morte espiritual. Você se afasta de Deus, você perde o contato com Deus. Isso é muito ruim para nós que precisamos do Senhor, tá? E aí depois ele vai falar sobre a prática da palavra, né? E ele vai dizer que o homem seja pronto para ouvir e tardio a falar, e tardio para se irar. 3 conselhos maravilhosos para mim e para a sua vida. Seja tardio, né, em falar, tardio em se irar, e seja pronto para ouvir. E aí é matemática simples. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, naturalmente, Deus nos fez com 2 ouvidos. Nós temos que escutar mais e falar menos, tá? Tem que ser pronto a ouvir. O servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, escuta, ouve primeiro. Não podemos sair tacando pedras, não podemos fazer pré-julgamentos, mas a gente tem que ouvir primeiro. Temos que ser prontos para ouvir a todos que quiserem falar conosco, temos que ouvir. E depois ele vai dizer o seguinte: temos que ser tardios em falar. Ei, antes de falar, pense bem antes de falar, porque a palavra é como um tiro que não volta. A munição, quando ela sai do cano da arma, ela não volta mais para a arma. A palavra, quando sai da nossa boca, é um tiro. E a palavra tem o poder de abençoar e também de amaldiçoar. Então, seja tardio a falar. O que o Tiago está dizendo aqui? Pense antes de falar. Pense bem. E se você achar que o que você vai falar não vai acrescentar nada ao assunto ou à conversa, não fale, fique quieto. Seja tardio em falar, tardio em irar-se. A gente não pode se irar a todo momento. A gente não pode se irar toda hora. Então, acalme-se. Traga a mansidão do Senhor para dentro de si. Não responda fogo com fogo. Seja manso, seja calmo, não se ire. São 3 conselhos maravilhosos que Tiago deixa para nós. Ele disse que na ira do homem Deus não opera. Quando eu estou com raiva, eu falo o que eu não quero. Quando eu estou com raiva, eu faço o que eu não quero. Não sei se você já passou por essa situação. A gente acaba fazendo alguma coisa e depois se arrepende porque estava com raiva e a raiva toma conta e você faz coisas que não queria fazer. Então Deus, ele não opera na ira do homem, tá? E ele vai dizer que também que nós temos que cumprir a palavra e não só sermos ouvintes. Versículo 22. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, não adianta eu ler a Bíblia todos os dias, mas não colocar em prática na minha vida. A Bíblia é um manual de prática. Eu tenho que praticar aquilo que eu leio. Eu tenho que ler a Bíblia, tenho que confrontar o meu ser, o meu eu, e aí colocar em prática o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então a gente tem que colocar isso em prática, tá? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural.
porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo esqueceu de como era. Eu estou me olhando do espelho, eu estou vendo ali uma imagem no espelho. Se eu sair do espelho, não tem mais imagem no espelho. É passageiro. Eu saio do espelho, a imagem some. É assim aquele que só ouve a palavra, mas aquele que coloca em prática, a palavra fica entranhada nele. E aí Jesus vai começar a agir nele, porque a palavra ela nos faz ficar ou parecer cada vez mais com Jesus, tá? Então, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado nos seus feitos, tá? Então, eu creio que a gente aprendeu alguma coisa aqui com o Tiago no capítulo 1, né? Falando sobre a tentação, que ela virá, que nós temos que vencer, e ela vai nos trazer paciência, e a paciência vai nos amadurecer, e teremos sabedoria. E se eu tenho pouca sabedoria, eu peço a Deus que Ele vai me dar, e não vai me jogar no rosto, não vai me pedir nada em troca. Depois nós falamos também que aquele que pede as coisas ao Senhor tem que pedir com fé, tem que acreditar. Falamos aqui também acerca que a tentação ela começa no meu desejo. O meu desejo, é nisso que eu serei tentado, no meu desejo. Esse desejo ele não pode se cumprir. Eu não posso consumar esse pecado, porque se eu consumar o pecado, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma morte espiritual sobre a minha vida. E até mesmo a morte física, né? Porque a gente quando começa a pecar, se afasta do Senhor, nós estamos sujeitos a Satanás. Depois ele fala acerca que nós temos que ouvir mais, falar menos e nos irar menos. E colocar toda a palavra em prática. Né? Esse é o resumo aí do capítulo 1 do nosso livro de Tiago. E para fechar o capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, ó, a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o que Tiago resume que é a religião verdadeira, que é estar com o Senhor? É você abençoar os órfãos, as viúvas, as pessoas necessitadas e nos guardar das tribulações desse mundo, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Logo nós vamos postar aí o capítulo 2 de Tiago, que você possa nos acompanhar aí. Se você gostou, você compartilha, curte aí, envia para os seus amigos, porque a palavra de Deus ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa vida, e que esse vídeo possa alcançar as nações e que possamos, como aquele beija-flor, né, que joga gotas de água no incêndio. Nós temos que ser esse passarinho que vai jogando gotas de água, porque se muitos passarinhos jogarem água, nós vamos apagar essa chama. Então que você seja também esse facilitador, né? Que você possa levar essa palavra ao máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.